Vamos falar dos pronomes relativos who, that, whom, which e whose, que são usados para introduzir orações adjetivas. Vamos analisar as seguintes frases. Primeira frase: Crowded holiday resorts are not very pleasant. Segunda frase: Holiday resorts which are crowded are not very pleasant. A palavra crowded na primeira frase é um adjetivo, enquanto which are crowded é uma oração. A oração está literalmente fazendo o mesmo trabalho que o adjetivo, ou seja, está descrevendo ou qualificando holiday resorts. Por isso, chamamos essa oração de adjectival clause ou relative clause, pois ela se refere ao substantivo. Nesse caso, pelo uso do pronome relativo which. As relative clauses podem se referir a pessoas, coisas e eventos. Há dois tipos de relative clauses na língua escrita. Relative clauses sem vírgulas, muitas vezes chamadas de defining, restrictive ou identifying clauses, fornecem informações essenciais sobre o sujeito ou o objeto. E relative clauses com vírgulas, conhecidas como non-defining, non-restrictive ou non-identifying clauses, fornecem informações adicionais que podem ser omitidas. A inclusão ou a omissão das vírgulas pode afetar seriamente a ideia de uma frase. Vamos comparar. The government which promises to cut taxes will be popular. The government which promises to cut taxes will be popular. A primeira frase se refere a qualquer governo que possa vir a assumir o poder no futuro. A segunda está falando sobre a popularidade do governo que está no poder no momento. Não importa o que ele faça, ele será popular. Outro tipo de pontuação também apontará a informação adicional, seja inserindo a oração entre travessões ou entre parênteses. Essas marcações fazem parte da escrita. Na fala, uma quebra na entonação indica essa pontuação. Entre as grandes problemáticas da língua inglesa para nós, falantes da língua portuguesa, estão o uso dos pronomes relativos e o entendimento das orações nas quais eles fazem parte, as chamadas relative clauses, que em português seriam as nossas orações subordinadas adjetivas. Esse problema acontece porque temos o mesmo problema com relação a eles na nossa própria língua. Saber usar que, na qual, dos quais, cujo, com maestria, ainda é uma característica dos craques da língua, e quando temos que fazer o mesmo trabalho na língua inglesa, ficamos completamente perdidos. Os pronomes relativos que podem ser usados para referência de pessoas são who, whom, that e o possessivo whose. Who e that podem ser usados no lugar de substantivos ou de pronomes quando tem a função de sujeito, e nessa função não podem ser omitidos. Além disso, os pronomes relativos não mudam quando se referem a masculino ou feminino, plural ou singular. Tanto who quanto that podem ser usados numa relative clause sem vírgulas, mas normalmente é preferível o uso de who. Quando estamos tratando de uma relative clause com vírgulas,
só poderemos usar who, não sendo possível usar that. Who, whom e that podem ser usados no lugar do objeto da oração, sendo ele um substantivo ou um pronome. Quando eles se referem ao objeto da oração, são geralmente omitidos, mas somente em uma defining clause. Hoje em dia, whom é muito pouco usado, preferindo-se o uso do who. Quando a referência é uma pessoa ou pessoas enquanto objeto da oração, frequentemente usamos that. Alternativamente, omitimos o pronome relativo para evitar a escolha entre who ou whom. Who e whom devem ser usados nas relative clauses com vírgula, pois não podemos usar that nem omitir o pronome. Quando queremos nos referir a uma pessoa, somente whom poderá ser usado diretamente depois de uma preposição. Nessa posição, whom não pode ser omitido e nem substituído por who ou that. Nesse tipo de construção é mais formal e raramente usado no dia a dia. A preposition pode ser movida para uma posição final. Nesse caso, podemos usar, além de whom, who e that, mas este somente quando não houver vírgulas. Entretanto, quando a preposição se encontra numa posição final, o mais comum é omitir o pronome relativo, somente em defining clauses. Só podemos usar whom ou who nas non-defining relative clauses e não podemos usar that nem omitir o pronome. Os pronomes relativos que usamos para fazer referência a coisas e animais são which e that. Which e that podem ser usados no lugar de sujeitos que se referem a coisas ou animais, ou no lugar dos pronomes it ou they. Quando which e that fazem referência ao sujeito da oração, eles não podem ser omitidos. Além disso, eles não mudam de forma quando estão no singular ou no plural. Tanto which quanto that podem ser usados numa defining relative clause. Em uma relative clause com vírgulas, which é o único possível, já que não podemos usar that. That e which, quando fazem referência a coisas e animais, podem ser usados sem diferença alguma na posição de objeto da oração. Entretanto, os dois são frequentemente omitidos, somente nas defining clauses. Quando nos referimos a coisas e animais, somente which pode vir diretamente após uma preposição. Quando usado dessa maneira, which não pode ser omitido, nem pode ser substituído por that. A preposição pode ser colocada ao final da oração. Quando isso acontece, podemos usar which ou that. Entretanto, o pronome relativo é frequentemente omitido quando a preposição aparece em uma posição final, somente nas defining clauses. Nos casos de pronome relativo como objeto de uma preposição, which também é o único possível, já que não podemos usar that em uma relative clause com vírgulas. Whose pode ser usado para substituir os adjetivos possessivos. Ele sempre permanecerá o mesmo, seja como referência de um substantivo masculino
ou feminino, seja como singular ou plural. Whose também pode substituir o adjetivo possessivo its. Muitas vezes, essa construção é evitada por nativos, já que eles consideram whose o genitivo de who. Num contexto mais formal, usamos of which em vez de whose. Whose, seguido de um substantivo, pode ser usado como objeto de uma preposição. A preposição pode vir antes de whose ou ao final da oração.